Muito boa tarde, oração, ação, o nosso ponto de encontro, nosso cantinho espiritualista, o nosso momento de nos encontrar conosco, uns com os outros, com a vida, com Deus. Muito bom ter você aqui. Olha, esqueci de acender uma das lâmpadas aqui, vamos lá, para dar mais nitidez. Brilhe a nossa luz. Enquanto não brilha a nossa luz interior, a gente precisa da lucidez dos amigos espirituais, da amizade uns com os outros, da lucidez da tecnologia. Muito bem, muito bom ter você aqui, muito bom estarmos juntos nessas conexões fundamentais. Hoje começamos um outro subitem referente ao capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, capítulo 7 que fala sobre reencarnação. É a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7, reencarnação. O item chama-se União entre a alma e o corpo. O momento da união entre a alma e o corpo, quando se dá? Como se dá? Vamos estudar isso? Esse é o objeto de estudo nesse momento, e nós vamos com Kardec e com os amigos espirituais, com a egrégora Espírito da Verdade, que trabalhou com Kardec formulando as perguntas, certamente com a intuição dos amigos espirituais, e os amigos, através de médiums, dando a resposta a Kardec, a nós e à humanidade. Vamos lá? Está dada a largada para nós entendermos sobre a união entre a alma e o corpo no processo reencarnatório. Questão número 344. Kardec pergunta assim: em que momento o espírito se une ao corpo? Parece uma pergunta aleatória, uma pergunta só de curiosidade, uma pergunta simples, mas não é. Nem o da união, nem o da desunião. Grandes seminários técnicos da medicina materialista mesmo discute qual é o momento da morte. Existe a morte quando o coração para de bater, existe a morte encefálica. Em que momento se dá a morte? E do mesmo jeito, existe a questão do nascimento. Em que momento ocorre a ligação do princípio que nos dá individualidade, que aqui nós chamamos de espírito, com o corpo? Em que momento é o momento fundante da encarnação da vida? A questão é importante, é complexa e tem diversas formas de abordagem dessa mesma questão. Aqui nós vamos tratar da revelação dos espíritos. Do ponto de vista espiritual, essa conexão do espírito com a carne ocorre quando? É a pergunta de Kardec. E a resposta é a seguinte: a união do corpo, a união do espírito ao corpo começa na concepção. Quando ela fala começa, dá uma noção, nos revela que isso é um processo que não acontece abruptamente, definitivamente, num momento com exclusão dos demais. A encarnação é um processo. E aqui ele diz: a união do espírito ao corpo começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. Olha que interessante. A ligação do espírito com o corpo
começa na concepção e se completa no momento do nascimento. E continua a resposta. Após a concepção, o espírito se liga ao corpo, que vai habitar, por uma espécie de ligação fluídica. E não se pense, ao falar fluídica, como algo etéreo, algo imaterial. O fluido é energia e é também material. O corpo fluídico é um corpo semimaterial, é o nosso corpo espiritual. Então, a ligação entre espírito e matéria, ela é fluídica, ela é energética, mas energia é um estado da matéria e a matéria é um estado da energia. A ciência já explica isso hoje. Assim como a água tem a apresentação líquida, sólida e gasosa, o espírito, a individualidade, se apresenta ligada à matéria ou não, e a matéria em si se apresenta como ora como energia, ora mais densificada, ora mais quintessenciada. Há variados estados da matéria, há variados estados da energia. Então a união do espírito ao corpo começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. Após a concepção, o espírito se liga ao corpo, que vai habitar, por uma espécie de ligação fluídica. Essa ligação vai aumentando gradativamente de intensidade até o momento em que a criança nasce. O choro anuncia que o espírito se encontra entre os encarnados e entre os servidores de Deus. A inauguração da vida, de uma maneira mais intensa, é essa palavra usada por eles, ocorre no nascimento, mas ela começa na concepção, ou seja, os 9 meses, que às vezes são 7, às vezes são 8, o processo da gravidez toda é um processo de encarnação crescente. Muito interessante isso, né? A pergunta 345, a segunda pergunta do nosso estudo de hoje, segunda e última, coloca a questão nos seguintes termos. Após a concepção, a união entre o espírito e o corpo físico é definitiva? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ao corpo que lhe foi designado? Começamos a tratar isso no nosso encontro passado e vamos continuar aqui. E a resposta vem assim: a união é definitiva no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir o espírito que está designado para viver naquele corpo. Então, com a concepção, a união entre o espírito e o corpo é definitiva no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir o espírito que está designado para viver naquele corpo. Não tem volta nesse sentido. Ok? Entretanto, respondem os espíritos, com uma ligação fluídica que une o espírito ao novo corpo, ainda é muito frágil. Ela pode facilmente se romper, inclusive pela vontade do espírito reencarnante.
se esse se recusar a levar adiante a prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Estamos falando então dos inúmeros casos muito recorrentes de aborto espontâneo, onde alguns são claramente aborto espontâneo, ou seja, sem que houvesse nenhum evento exterior que causasse, que induzisse o aborto, o bebê simplesmente para de viver, o seu coração para de bater. Esse é o aborto espontâneo clássico. Sem que haja nenhuma intercessão, nenhum fator deflagrador, acontece o desligamento, acontece a falência da ligação do espírito com o corpo, ou seja, acontece a morte do embrião. Esse é o aborto espontâneo clássico. Outras situações que podem induzir o aborto é quando há motivos ou as pessoas associam o aborto, a morte, a qualquer fator exterior que tenha acontecido, como alguma ocorrência de impacto emocional, ainda que suave, algum susto, alguma situação. É típico da alma humana, diante do fenômeno da morte, estimular a culpa. E a culpa faz com que as pessoas que viveram o fenômeno morte associem aquele fenômeno morte a situações, algumas delas que não têm maior relação com o fenômeno, mas associam, gerando culpa. Classicamente, maximamente no fenômeno suicídio. Então, o fenômeno suicídio é aquele em que a morte adquire capacidade máxima de gerar culpa ao redor. Com o suicídio de algum ente querido, é típico que as pessoas envolvidas com o espírito do suicida tragam para si a responsabilidade daquela morte. Cada mente quase que se obriga a rastrear todos os fatos, não apenas os próximos, mas os distantes, para assumir a responsabilidade. Foi culpa minha isso que aconteceu, foi aquela palavra, aquela situação, aquele desajuste, aquele conflito que acabou contribuindo para esse, ou determinando esse fato. E às vezes o próprio suicida estimula isso com bilhetes, com mensagens, com sinais, que tentam mesmo imputar a algumas pessoas, situações, a culpa pelo suicídio. Efetivamente, podemos todos nós adquirir alguma responsabilidade sobre um suicídio. Não se pode dourar a pílula, amenizar, a título de amenizar o peso das pessoas, deixar de citar que nós somos sim responsáveis por todos aqueles que cativamos, como se diz em O Pequeno Príncipe. Mas há sempre um grau de responsabilidade muito grande, e que isso é caso a caso. Ou seja, os atores principais de um suicídio são especialmente o suicida, que acolheu as ideias de menos-valia, as ideias violentas de pessoas à sua volta, de familiares,
porque as palavras podem induzir ao suicídio. Um pastor, como é o caso, já aconteceu tantas vezes, pode induzir ao suicídio, mas nunca se tira completamente a responsabilidade maior do espírito encarnado, que é o grande zelador da vida de cada ser. Então, caso a caso, não se pode falar em porcentagens, haverá um mix dessas responsabilidades todas. Familiares podem induzir, líderes espirituais podem induzir, ídolos da arte e do esporte que se suicidam podem induzir os seus seguidores, os seus fãs ao suicídio. Pais que se suicidaram podem e influenciam seus filhos, suas esposas, seus irmãos ao mesmo ato extremo, mas sempre haverá um grau de responsabilidade importante do próprio espírito que optou por essa triste ilusão de saída, ilusão de solução. No caso dos abortos espontâneos, caso a caso também, por isso fizemos esse paralelo com o suicídio, haverá um mix de responsabilidades que podem incluir presenças espirituais, que podem incluir presenças encarnadas, mas que podem e sempre incluirão, no caso dos abortos espontâneos, onde não houve uma atuação direta abortiva, sempre incluirá o espírito reencarnante. Por isso, eles falam aqui nesse sentido, que o espírito que se une ao corpo físico, ele tem uma ligação ainda muito frágil no estágio da gravidez, que pode facilmente se romper pela vontade do espírito reencarnante, se este se recusar a levar adiante a prova que escolheu, a prova da reencarnação. Nesse caso, a criança não vive, é a posição, o ensinamento dos espíritos. Pode acontecer, então, por uma decisão do espírito, dele desencarnar, dele perder a vontade, dele abrir mão, dele se desencorajar à reencarnação a ponto de gerar a interrupção da gravidez. Mas é tão caso a caso que influências, pensamentos abortivos, situações, tentativas de aborto concretas podem acontecer e o espírito ter tanta vontade de viver, tanta vontade de encarnar, que ele resiste a essas tentativas e sustenta o seu projeto reencarnatório. Então, claro que se a perda de vontade do espírito corresponder uma depressão, um pessimismo, uma desistência também da mãe, do pai, dos seus parentes, claro que essas forças vão se unir, podendo provocar a interrupção da gravidez. Claro que se houver algum pensamento depressivo de desistência por parte do feto, mas os pais, os familiares forem vigorosos no sentido da doação, da estimulação de vida naquele feto reencarnante, claro que as situações podem se compensar. Claro que o inverso também, quando os pais
tomarem decisões pela interrupção da gravidez, mas o vigor, como já falamos, a vontade for forte do espírito reencarnante, também essas situações não podem a vida pode prevalecer, pode se manter. Caso a caso, as forças vão se contrapor, vão se somar, vão se aglutinar, seja no sentido da interrupção, seja no sentido da manutenção da vida, gerando as mais diferentes situações, as mais diferentes gravidezes que existem. Não há como generalizar que vai prevalecer esta ou aquela das forças, porque é uma conjunção de forças, dentro das quais é extremamente importante a vontade do espírito reencarnante. Mas também pode-se dizer extremamente importante a ação dos espíritos protetores, dos espíritos que assistem aquela gravidez. Mas também é extremamente importante a energia, o vigor, a boa vontade, o amor da mãe, especialmente, que acolhe o espírito reencarnante em sua barriga, em seu organismo, mas também do pai, dos parentes, das energias que cercam aquela gravidez. É um conjunto que vai definir cada situação, que vai ser um mix a determinar cada evento desses. Muito interessante esse estudo do fenômeno do aborto espontâneo, que às vezes gera emoções tóxicas para quem o viveu. Uma das principais emoções tóxicas é da mágoa. Outra das principais emoções tóxicas é da culpa. Às vezes, uma mãe pode assumir para si toda a culpa por um aborto espontâneo, que na verdade tem grande participação do próprio espírito reencarnante. E saber disso é um alívio para sua alma, que pode induzi-la, que deve induzi-la a uma reconciliação com esse espírito encarnante, perdoando o espírito por sua desistência e pedindo perdão por qualquer coisa que ela tenha feito que possa ter colaborado para aquela interrupção. Perdão é essa força maravilhosa, luminosa, libertadora, que possibilita um reinício. Porque o passado já não pode ser mudado, mas a nossa maneira de lidar com os fatos passados, essa precisa ser mudada, e pode ser mudada necessariamente passando pela experiência do perdão, do auto-perdão e do perdão do outro. Precisamos nos libertar das situações sombrias e infelizes e doentias, retirando as lições, nos arrependendo e perdoando todos os envolvidos, esposas perdoando maridos, esposa e marido perdoando parentes, esposa e marido, pai e mãe perdoando o próprio espírito reencarnante, o espírito reencarnante perdoando eventuais rejeições ocorridas no ambiente familiar ou parental, para que possam reiniciar, para que possam retomar sua vida,
para que possam se desprender, se desapegar, se libertar dessas experiências infelizes, mas que foram infelizes, que têm sido infelizes, têm sido tóxicas pela compreensão, pela ferramenta de culpa com que se trabalha a experiência. Foi uma experiência amarga, foi uma experiência infeliz, ok. Mas nada acontece sem que seja pedagógico na escola de Deus. Nada acontece sem que seja terapêutico no perfeito hospital de Deus. Ou seja, todos podemos e devemos estudar dentro de nós, nos nossos sentimentos, nas nossas crenças, maneiras de retirar lições das nossas experiências mais sofridas, maneira de retirar remédios das nossas lições mais sofridas, aprender e nos curar com isso e nos propor a novas atitudes para os novos eventos que certamente vão ocorrer, sem que nenhum de nós possa fazer previsões, pelo menos eu não, no meu estágio, nenhuma capacidade disso. Mas que Deus nunca desiste de nós. E Deus sendo amor, o amor nunca desiste de nós. E nunca desistindo de nós, Deus e o amor vão sempre nos dar novas oportunidades de desfazer os nossos erros, de aprender aonde nós nos equivocamos. Como um pai que, vendo seu filho cair de bicicleta, ou tropeçar e cair quando estava aprendendo a andar, vai repetir a maravilhosa frase de Jesus perante o paralítico. Porque a culpa, meus amigos, a mágoa, meus amigos, é uma paralisia da alma. Jesus, quando curava os paralíticos, e quando cura hoje os paralíticos da culpa e da mágoa, aqui nessa live mesmo, aqui nesse vídeo onde outras pessoas vão assistir e também aprender e também se curar, Jesus nos fala a todos a sua fórmula libertadora, curativa, didática. Levanta-te e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda, disse ele ao paralítico. Porque nós acabamos nos acomodando na atribuição de culpa aos outros ou a nós mesmos. Acabamos nos acomodando no veneno, na situação tóxica. E precisamos nos libertar. Aprendendo com tudo, reconhecendo nossa acomodação nas sombras, elevando o nosso pensamento, elevando nossa compreensão com esse entendimento, por exemplo, que hoje se gera aqui, e seguindo, tomando a nossa cama, levantando e andando com Jesus. Jesus veio aqui hoje nos curar de todas as nossas paralisias. Atendamos o Mestre, o grande médico de almas. Leiamos e assimilemos a sua receita. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Que assim seja. Muita paz e bem para todos nós. Maria José Sobral, Suzana Sazaki, Simone Magalhães, Aderson Coelho, Enir Cajazeira, Luciana Moraes,
Adelaide Dias, Mônica Silva, e as vibrações para quem ela remete aqui. A Mônica sempre se lembra de amigos para que essas luzes sejam compartilhadas. Encarnados e desencarnados. Maria José também pede pela saúde de uma amiga e de um amigo. É fundamental que a gente reparta, que a gente perceba o milagre da multiplicação que está ocorrendo aqui e compartilhe, como a Mônica e a Maria José simbolizam hoje. Façam isso citando o nome das pessoas ou não, façam em seus corações, imaginando um preenchimento de luz que estamos recebendo agora e um transbordamento dessa luz para todos os culpados e os magoados da terra, todos os paralíticos que hoje estão sendo curados por Jesus ou convidados à cura por Jesus. Muita paz e bem, e até a próxima, até amanhã.